Nosso cantor Domingo? desconhecido, mas seu conterrâneo, sua profunda Sim. admiradora. Oh, mas hoje eu chorei mais é mesmo. Quando puder. Sim, Nossa, gente. Boa o que tarde, que tá acontecendo? estamos Eu choro aqui um dia, choro no emocionados outro. No ao vídeo lado que eu do gravando, grande ai, Itamar meu Vieira, Deus, que está lançando o segundo volume de sua trilogia Salvar o Fogo. A primeira todo mundo já conhece, Torturado, mais de 1 milhão de cópias vendidas, traduzido para 20 países, e viemos aqui conversar um pouco com ele. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Itamar, é que essa tendência regionalista de explorar as comunidades subalternizadas, os que não têm voz, não é exatamente uma coisa nova no campo da literatura brasileira, já que Lima Barreto fazia isso, antes dele Castro Alves, Gregório de Matos, e do pré-modernismo para cá, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, que é uma influência direta sua, Raquel de Queiroz, e o nosso conterrâneo Jorge Amado, que escreveu sobre os pretos, sobre os pescadores, sobre os plantadores de cacau, as prostitutas, os garotos de rua. Só que eu noto, como um leitor, e queria sua opinião sobre isso, uma diferença contundente entre a abordagem desses autores e a dessa geração, da qual, em mais de uma oportunidade, você já afirmou fazer parte, com um nome muito interessante, que é o da geração contracolonial, que consiste justamente nesse estofo acadêmico, científico e nessa sensibilidade com o trato etnográfico desse material que vocês têm. Porque eu noto que Conceição Evaristo, laureada com o prêmio Jabuti, tem carreira acadêmica. Jefferson Tenório, do Rio Grande do Sul, laureado com o prêmio Jabuti, tem carreira acadêmica. Itamar Vieira Júnior, que doutor em estudos étnicos pela UFBA, geógrafo de formação, escreveu pelo menos Torturado, né, ao longo de mais de uma década, se não me engano, desde a adolescência você vem escrevendo Torturado. Então eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que se entrecruzam a narrativa científica e a narrativa literária no seu processo de produção. Eu acho que a narrativa científica, a narrativa acadêmica, né, nos dá a oportunidade de olhar para os fenômenos, os eventos históricos, os eventos sociais, de uma maneira muito particular, né, com um certo conhecimento. E quem escreve não tá dissociado de tudo isso. O Itamar, escritor, é o mesmo que estudou, é o mesmo que se interessa por antropologia, por geografia, por história. Então, tudo aquilo que eu escrevo, de alguma maneira, é atravessada por esses temas, né? Acho que isso é aquilo que eu falei um pouco na mesa hoje. Eu acho que o conhecimento, a educação nos empodera, em algum sentido, assim, nos liberta de alienações, né? E na literatura é desse jeito também. A gente escreve, claro, é a arte, a literatura, né? Escreve com certa liberdade, mas ainda assim é atravessada por nossas convicções, por nosso olhar, por nossas reflexões. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que o ponto de vista que você tem de sua obra é um ponto de vista muito privilegiado, porque além de ter toda essa vivência étnica que você tem, porque você teve parentes, né, que foram do campo, você é servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ainda que licenciado agora. E certamente lá você teve a oportunidade de poder se aproximar ainda mais dessas comunidades que hoje são personagens, não é, de seu trabalho. Conta um pouco pra gente como é que a sua atuação no INCRA, como é que era o seu trabalho de campo lá, como foram suas experiências, você destacaria alguma coisa? E ainda uma outra pergunta, se depois de ter aberto essa caixa de Pandora e conhecido o mundo todo através de sua obra, será que o Itamar Vieira Júnior um dia vai conseguir sentar de novo naquele computador, abrir o SEI, mexer no processo administrativo, burocrática e weberianamente, dando um parecer, um laudo técnico? Eu não me imagino longe do serviço público, eu estou circunstancialmente distante, né? Mas, essa experiência de trabalho no INCRA foi uma experiência que eu acho que, como acontece para a maioria de nós, quando se forma a gente quer trabalhar, né? E às vezes aceita as oportunidades que surgem.
Mas foi um encontro muito bom, muito fortuito esse encontro meu com o INCRA, porque me permitiu trabalhar, conhecer o campo, e eu acho que conhecendo o campo, conhecendo as questões que atravessam o campo brasileiro, eu pude conhecer em mais profundidade a história do Brasil. Então, eu sempre digo assim, mesmo tendo começado a escrever Torturado bem antes de entrar no INCRA, eu acho que essa história ganhou profundidade, densidade, por conta dessa minha experiência, essa experiência de trabalho. E para mim, tudo que eu aprendi no INCRA, né, o contato que eu tive com trabalhadores e trabalhadoras rurais, não foram importantes apenas para aquilo que eu escrevo, eu acho que aprofundaram a minha compreensão sobre mim mesmo, sobre minha história familiar, sobre a história desse país, né? E para mim foi muito importante. Não imagino minha história desconectada dessa experiência de trabalho. É uma experiência importante. Você falou do SEI, do processo. A burocracia é a parte que menos me interessa. Sempre menos me interessou. Mas eu sei que ela é necessária em alguma medida. Mas se eu voltar, eu acho que eu vou precisar estar mais conectado com as pessoas do que com as máquinas, do que com os processos. Maravilha. Muito obrigado por nos escutar com a generosidade, a simpatia. Você que é um intelectual, eu entendo assim, no campo das ciências humanas completo, ainda com todo esse talento artístico. Você vê que Mucugê parou para receber Itamar Vieira Júnior, e é absolutamente, para nós que somos do campo das letras, é inspirador e é emocionante ver como a literatura pode ainda mobilizar as pessoas, a juventude correndo atrás de você, Itamar, como se você fosse uma artista de rock, popstar. Que bom que é a literatura, né? Que bom que é a literatura. Isso é impagável. Eu espero, em breve, poder assistir pela televisão você recebendo o primeiro prêmio Nobel de literatura para aqui, para nossa Bahia. Eu não tenho nada para dizer. Esse aí é o sonho dos leitores. O sonho é continuar a escrever, somente. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado também. Obrigado.